Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que momento que eu estou encontrando vocês para assistirem esse vídeo, mas hoje eu estou aqui no terceiro seminário de pesquisa do PGD para contar sobre um artigo, um pequeno ensaio, né? Que eu escrevi para a matéria da professora Maria Cristina Ibarra, sob orientação da professora Oriana. Eu me chamo Maíra Gouveia e o nome desse ensaio é Os Problemas Estão Vivos, Tecnologias do Sensível através de gestos, desvios e improvisos no design. Essa é uma parte da minha pesquisa de doutorado, estou no terceiro ano do doutorado aqui em design, e é uma tentativa de explicar o principal conceito da tese, são as tecnologias do sensível, né? E vou tentar explicar um pouquinho o que essa minha pesquisa tem feito entender e descobrir sobre o que seria esse conceito até aqui, né? A gente lança essa hipótese de que existe um modo possível de fazer design e está tentando explicar essa hipótese e achar caminhos para ela, para executá-la. Então, bom, a gente pode afirmar hoje que o design trata desse campo, né, de campo conceitual, campo prático, para o campo do projeto, né, de projetar artigos gráficos, projetar roupas, projetar casas, projetar modos de habitar, projetar modos de estar no mundo que elucidem, que resolvam desafios contemporâneos. Então, a gente costuma trabalhar a partir de um problema para resolver esse problema. Mas o que a gente tem visto e observado dentro de um design ocidentalizado, né, é que ele se foca muito num tipo especial de humano, né, que geralmente é um homem branco, um homem ocidental, um homem cis, hétero de classe média, ou média ou alta, e que tem problemas, digamos assim, específicos. Então, o design tradicionalmente se configura como um campo voltado para resoluções de questões mercadológicas, né, que gerem consumo nesse público-alvo, que geralmente é de uma pessoa padrão, uma pessoa com poder de consumo, uma pessoa branca, uma pessoa normativa, digamos assim. E aí, hoje, uma das tentativas dessa pesquisa é buscar modos não hegemônicos de pensar o design, de pensar e operar, né, dentro dessa área, contrapondo esse modo de pensar hegemônico com modos não hegemônicos, com modos originários, modos latinos, modos negros, né? Modos negros de viver a vida, modos outros, né? Inclusive com os não humanos, que mais que humanos, né? Então é outra questão que a gente traz aqui. Então a gente busca dentro desse conceito e dentro desse modo de pensar o design não hegemônico, pensar caminhos, desvios e improvisos, ao propor resoluções projetuais que brinquem também com a questão da impermanência. Então, a gente tenta pensar essa instabilidade da vida, né, essa importância de um design mais provisório, de caráter mais participativo, mais decolonial, que tem essa sensação de escuta e de encontro, né, da arte do encontro, como diz a Anna Tsing. Por isso, o título do ensaio é Os Problemas Estão Vivos, né, porque a vida, ela pulsa, ela está em constante transformação. Então, a gente está aqui tentando pensar esse tipo de design. Por quê, né? Por que a gente precisa de, talvez, repensar o campo do design, ou pensar outras formas de fazer design? Né? Eu trago aqui 3 notícias bem basiquinhas, assim. Então, hoje a gente tem uma notícia desde 2013, esse número começou a ser calculado em 2018, estimou-se, né, que os objetos feitos pelos seres humanos, ou seja, carros, cadeiras, celulares, copos, pratos e o que mais vocês puderem pensar de materialidades aí que a gente gera ao longo da nossa vida como criadores, esses objetos acabam de superar o peso de toda a vida na Terra. Então, se você acumula todos os bichos, as árvores, os próprios humanos, né? Nós superamos a marca dos 8 bilhões de humanos no ano passado. Se você junta tudo isso, ainda tem mais coisas do que seres, do que vida no planeta. A gente conseguiu chegar a essa incrível e assustadora marca. Outra notícia são os microplásticos, né? O microplástico acaba de ser detectado nas placentas humanas, ou seja, nossos bebês, nossos futuros seres humanos aí já estão vindo com essa nova materialidade dentro de sua corrente sanguínea.
E, além disso, essas são notícias mais antigas que eu fui colhendo ao longo do mestrado. E agora, né, nesse ano, a gente está com essas ondas de calor que estão matando pessoas, causando incêndios, matando outros bichos e causando uma série de disrupções aí na nossa natureza. Isso porque a gente acaba de vir de uma pandemia. Tudo isso tem sido convencionado chamar de o antropoceno, né, que é a marca de que nós, como seres humanos, criamos tantos impactos geológicos na Terra que nós lançamos uma nova era geológica, que não tem volta. E aí eu trago esses outros nomes, né, que são o Capitaloceno, Plantationceno, o Negroceno e o Chutkulceno. Que são vários conceitos que tentam dialogar e, às vezes, criticar esse conceito do antropoceno, né, porque o antropo também está ligado a esse homem branco, ocidental, cis, e aí o Capitaloceno defende, né, que, na verdade, essa mudança geológica começou a partir da implementação do capitalismo, que é, na verdade, um modo de operar humano sobre a Terra, dentre muitos outros. Tem outras vertentes que falam do Plantationceno, que é uma certa relação com a natureza, com as plantas, com a agricultura, né, que é o que marca essa mudança. O Malcolm Ferdinand é um autor que defende o Negroceno, que é essa questão das relações entre humanos, né, das criações de raças, escravidões e modos de operar entre humanos, que foi o que disparou essa mudança da relação entre homem e natureza. E temos a Donna Haraway, né, com essa imagem do monstro tentacular que talvez integre um pouco de tudo isso, né, porque, na verdade, nenhuma dessas está certa ou errada ou é absoluta, né? Eu considero essas alternativas complementares. Então, são tempos de catástrofes, né? Estamos aqui em tempos de catástrofes, mas estaríamos também em tempos de reinvenção, né? Então, a vontade dessa tese, desse ensaio da minha vida e da minha pesquisa, é pensar outras ontologias, né? Pensar tempos de reinvenção. E reinvenção no sentido de continuar reinventando, porque ninguém parou de inventar, ninguém parou de criar formas de viver, só que a gente talvez tenha parado de olhar para essas formas e talvez a vontade é reativar esses territórios, né? Esse olhar para o outro, para outros, né? Para outras formas de existir. Então, nós temos aí um pensamento cartesiano, um pensamento ocidental e binário, que reinou, né? Que configurou a face da Terra nas últimas décadas e séculos, aí, desde a colonização, desde 1500, são 5 séculos desse pensamento hegemônico, e a vontade dessa tese é pensar esse pensamento complexo, decolonial e relacional, que perpassa povos originários, perpassa outros corpos, inclusive mais que humanos. Então, tudo isso é uma questão ontológica, né? É de como habitar, como vivenciar, como sentir, como existir no mundo. Que mundos habitamos, que mundo habitamos, porque nós habitamos só um, coletivamente, e quais mundos ou mundo podemos construir juntos, né? Então, a gente parte aí de um diálogo entre design participativo e decolonial, que eu não sei até que ponto nós temos aí confluências e transfluências, mas encontramos essas questões mais profundas do design quando a gente reconhece que, ao projetar ferramentas, a gente projeta modos de existir, né? Foi um dos textos que a gente leu com a Cris Ibarra, nossa professora, e eu trago 2 imagens de modos de existir. Uma é uma ilustração que eu fiz para os meus estudantes, para um exercício que a gente fez em classe, do meu próprio apartamento. Então, esse é um modo de existir dentro de um quadrado, com piso de azulejo, com cadeiras, com uma janela, com uma parede cheia de quadros, luminárias, espelhos e outros objetos aí. Esses são os seres que me cercam, né, meus objetos afetivos. E temos uma imagem do Davi Kopenawa, um xamã Yanomami, demonstrando, ilustrando como é a casa dele. Então, a casa dos espíritos, a casa que ele habita física e psicologicamente, a partir de suas experiências transcendentais ou intranscendentais. E aí temos aí 2 modos de habitar, 2 modos de existir, 2 ontologias, né? E uma tem se configurado como a principal e a outra como alternativa. E se a gente pudesse ouvir essas outras alternativas, né? Essas outras visões, esses pluriversos.
Então, a pergunta é, né, como se constitui a humanidade? Nós somos fabricantes, nós somos lúdicos, nós somos professores, nós nos diferenciamos das outras espécies por essas capacidades de fabricar coisas, de criar narrativas, de ensinar e trocar conhecimento, mas como que a gente se constitui também com os mais que humanos, né? Então, fica aí essa questão. A gente também criou nos últimos séculos uma perspectiva de que a gente é um ser desencontrado, né, separado da natureza. E se a gente pudesse se recompreender como esse ser interligado, né, como reentender uma possível horizontalidade entre os seres vivos, não vivos, humanos, mais que humanos. Então, trago uma imagem, né, de algumas ilustrações de pessoas, artistas originários, de como seriam suas configurações de mundo. A gente vê uma confluência de coisas acontecendo, uma temporalidade, um perspectivismo horizontalizado no sentido mesmo de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, as árvores, os humanos, todos os animais em proporções similares. E aí trago esse conceito do eu ininterrupto, né, da Lee Margulis, porque ela é uma autora da biologia, que explica que, na verdade, nenhum de nós é indivíduos, né? O único ser indivíduo é um ser procarionte, é uma bactéria isolada do planeta Terra. Mas todos os outros seres, plantas, bichos, nós, humanos, somos absolutamente configurados por bactérias, por fungos, por protozoários, por outros seres que nos constituem. A gente não viveria sem eles, né? Até a própria natureza se configura nessa confluência. Então, a gente precisa, o oxigênio é gerado pela planta e o ser humano só pode existir por conta desse oxigênio gerado pela planta. Então, a gente vive num fluxo de vida, a vida não se configura isoladamente. E assim surge o conceito de tecnologias do sensível, né, que dialoga com muitos autores aí, da pesquisa a gente vai tentando costurar. Um deles é a Ursula K. Le Guin, e ela tem esse texto que chama Teoria da Bolsa da Ficção Científica, e ela vai tentar falar que a gente se constituiu dentro desse conceito de uma espada, de um homem que intervém, de um herói, de um ser que luta contra o mundo e destrói algo para poder sobreviver, e ela convida a esse exercício de uma ficção científica que nos convida a pensar na bolsa do design, né? Que é essa bolsa que carrega ideias, que carrega, que congrega, que de certa forma cuida, né? O útero, a bolsa, o objeto de carregar uma vida, né? Então, não é também para eliminar a espada, eu acho que a espada e essa capacidade de intervir no mundo é mágica, é potente, mas é uma possibilidade de intervir, de ser tecnologia, de modificar, de criar loucuras, ideias e propostas, mas de simultaneamente ser bolsa, de ser um designer, um interventor, um projetista capaz da escuta, capaz da sensibilidade, da ética e da permeabilidade nas ideias. Então, isso para mim seria um modo de superar essa dupla fatura colonial, que é indicada pelo Malcolm Ferdinand, que separa o humano socialmente, né, que separa um humano do outro, a mulher do homem, o negro do branco, e nos separa da natureza, o humano contra o tigre, o humano contra a árvore, o humano intervindo nessa natureza. Então, essa é a tentativa, né, uma proposta do campo do design de tentar integrar essas coisas a partir de um improviso, da provisoriedade, etc. Eu acho que é importante ressaltar que não tem nada de exatamente novo na tecnologia do sensível, não é um conceito de fazer uma coisa diferente, mas muito pelo contrário, é uma possibilidade de nomear algo que já tem sido feito. Então, a gente tem em Recife o exemplo do Mangue Beat, né, que junta a tecnologia, a batida, a música eletrônica com a natureza, com coisas locais, com uma forma de ver a vida recifense. Da mesma forma, os povos originários têm praticado uma tecnologia do sensível há séculos, há muitos milênios, na verdade. Então, resgatar, talvez, essas formas de pensar a vida. Então, algumas perguntas que têm surgido na pesquisa, né? Como praticamos o fazer mundo? O designer, o humano, estão sempre
praticando esse fazer mundo, mas como praticá-lo? Como lidar com os nossos vestígios sobre o mundo, né? Existir deixa rastro, e que vestígios que queremos deixar. Então, viver deixa rastro. Cada gesto, respiração, cada toque, cada momento em que um ser vive reverbera em outros. Somos sim poéticos, né? Nos criamos mutuamente, somos sim práticos. A gente se pratica mutuamente, repercutimos no mundo, criamos, somos e modificamos mundo a cada pulsar de existência. E aí, como que a gente vai pulsar essa nossa existência a partir de agora? Porque, como tem sido pulsada, a gente meio que já sabe. Então, tenho aqui alguns quotes de alguns autores que apontam caminhos, né, nesse sentido da comunicação, da comunhão, que é um conceito do Ingold, tem um da Barad, da Haraway, que é o companheiros, né, de ser companheiro e de tentar acompanhar-nos, né, nessa jornada da vida. A Federici nos convida a reencantar o mundo, né, ter uma relação encantada, de beleza, talvez de encantamento mesmo, no sentido de magia. E o Escobar nos convida a ser tecelãs, sanadoras e cuidadoras conscientes desse tecido complexo que é a vida, né? Nos entendendo como mais um desses tecelães, né? Mais um dos que tece, mais um dos fios, né? Desse emaranhado. Então, as nossas considerações finais, chegando ao fim aqui, é que tentemos reconhecer que esses problemas estão vivos, né, que a vida está em constante transformação, então que é impossível projetar com fixidez a solução, a resolução, e são sempre provisórias, né? O sucesso é sempre algo que se constrói no encontro, e o insucesso é sempre uma eminência. Então, estar atento a essa provisoriedade e pensar esse design capaz da escuta, do acolhimento, e que é um útero que gere vida, né? Porque a gente tem vivido séculos aí de necropolítica. Então, como que a gente pode pensar um design pulsante, capaz de criar pluriversos e capaz da diferença? É isso, há mundo por vir, que o mundo teceremos, e sejamos esses tecelãs cuidadores. Encerro com mais uma imagem aí do Copenau, que nos apresenta outras formas de existir e ser. Aqui está o nosso referencial teórico. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Boa tarde, boa noite ou boa manhã aí.